Acabei pausando, eu não tinha visto. Mas hoje mais cedo eu recebi um áudio de uma dentista que falou pra mim que ela tem medo de receber leads desqualificados. E isso me trouxe uma reflexão. Não só sobre lead, não só sobre vendas, não só sobre posicionamento, mas me fez pensar um pouquinho. Eu acredito que toda pessoa que um dia compra alguma coisa, ela em algum momento ela passou pelo caminho da curiosidade. E aí eu fui pesquisar a etimologia da palavra cuidadoso, ou cuidadoso não, da palavra curioso, e ela tá curiositas, se eu não me engano, do latim, e ela tá atrelada com alguém que tem uma certa curiosidade ou a vontade de conhecer alguém, algo. E aí eu penso, pô, em algum momento da nossa vida, quando a gente comprou alguma coisa, a gente foi curioso. Por exemplo, antes de eu comprar esse celular aqui, eu fui curioso em pesquisar celulares dos modelos que eu queria para ver qual que seria o melhor para mim. E eu escolhi esse. Agora, por exemplo, com a minha profissão, eu fiz alguns cursos online, cursos de, por exemplo, afiliado, fiz de dropshipping, alguns dos quais eu não gostaria de ter feito porque talvez eu teria tido resultados diferentes. Só que se eu não tivesse tido a curiosidade por passar por aqueles outros cursos, eu não teria chegado no Pedro, eu não teria chegado a o conceito do tráfego pago, de aprender a... Nossa, tá. De aprender um pouco sobre anúncios online. E aí eu penso, pô, cara, uma pessoa que... E aí eu peguei e também me fiz a seguinte reflexão. Se um dentista, ele cursou odontologia, houve algum momento que ele teve a curiosidade de pensar em qual tipo de curso que ele poderia estar cursando, que ele poderia estar aprendendo. Ou também, se ele fez alguma especialização, por exemplo, ortodontia oral menor, tem odontologia oral menor, ortodontia, implantodontia, dentre a gama imensa de cursos que existem dentro do mercado odontológico, ele teve a curiosidade de pesquisar, porque, de certa forma, quando a gente não pesquisa, a gente acaba chegando em alguém ou em algo que a gente não gosta. Então, a curiosidade, ela acaba sendo um filtro para saber o profissional. Só que existem etapas em antes da curiosidade que a gente consegue trabalhar. Porque, sim, lead desqualificado, lead curioso, sempre vai existir. Porque a gente não consegue falar, pô, você não vai mandar mensagem para mim porque eu não vou te atender, eu não vou te responder. Não tem como. Até porque a gente perderia muito mais do que ganharia. E eu penso o seguinte, para que isso diminua, não vou dizer que não vai se esgotar, porque o mundo é quase como se fosse um grande... como que é? Não é sinalizar. Eu esqueci o nome da palavra. Uma grande antena de sinais diferentes. E aí eu penso, o que filtra as pessoas para que a gente demonstre que aquilo que a gente está falando... Nossa, eu podia estar gravando no computador, né, também. Nem mole. Para demonstrar que aquilo que a gente faz tem um valor. Para demonstrar para outra pessoa que não é simplesmente... A gente não tá ali só para vender para ela, mas a gente tá ali para sanar uma curiosidade dela. E aí eu paro e te faço o convite. O que mata a sua curiosidade hoje? A minha é pesquisando, a minha é lendo, a minha é procurando profissionais. E agora pensa, como você pensa antes de comprar? O que você faz antes de comprar uma coisa?
Às vezes você vai numa loja, você está pesquisando, por exemplo, uma peça que vai combinar, uma camisa que seja legal para você, uma calça, um microfone, um celular, como eu dei de exemplo no início do vídeo. Então, tudo que a gente faz de algum ponto da nossa vida começa pela curiosidade. Eu não sei se você namora, não sei se você é casado, mas em algum momento da sua vida você teve a curiosidade de perguntar para a menina ou para a mulher que você tá hoje, ou para o seu esposo, para o seu namorado, você teve a curiosidade de perguntar, pô, como que você chama? O que você faz? O que você gosta de fazer? O que você faz no seu dia a dia? O que move você? O que você faria? Mesmo se você estivesse em outro lugar, você faria o que você faz? Você está tendo curiosidade, você tá de certa forma pesquisando como que essa pessoa é, se ela é legal, se ela vai conseguir contribuir para sua vida, se ela vai somar com você. Então, eu não tô aqui para falar que é errado ou que é certo. Não, eu tô aqui para talvez trazer um pontinho de reflexão que eu pensei e eu senti que era algo interessante e eu coloquei para gravar. Porque todo lead que um dia se torna qualificado, ele um dia foi um lead curioso. Ele um dia foi uma pessoa que despretensiosamente entrou na sua loja, ou no seu consultório, ou no seu perfil e gostou. Então, por ele ter gostado em algum momento, por ele ter sido curioso, ele chegou até você. Isso funciona tanto com os anúncios, tanto com o conteúdo, quanto o Google Meu Negócio, quanto o site, quanto a quem a gente é quando tem outras pessoas por perto, em eventos, em determinados lugares. A gente sempre atrai a curiosidade das outras pessoas. E se a gente é um bom profissional, ou se a gente talvez não está bem posicionado em algum momento, a gente acaba por fim não atraindo essas pessoas. Ou atrai o curioso porque talvez ela está buscando mesmo. Ou porque talvez ela também talvez não tenha entendido a proposta. Por exemplo, talvez uma pessoa que vê aqui o meu canal, ela não vai entender talvez a proposta, que eu não estou fazendo isso aqui para performar. Eu estou fazendo isso aqui para documentar o mundo de ideias que eu tenho. Estou aqui para documentar uma história de uma vida que está acontecendo e que eu não quero que simplesmente passe. Então, em algum momento da nossa vida, a gente passa pela curiosidade. Existe um funil para tudo que a gente faz na vida, que a gente primeiro passa do desconhecido ao curioso, ao interessado, ao entender e ao conhecer e ao saber. Então é um funil, é uma linha que a gente passa, que a gente transcorre. Não tem como a gente eliminar. Eu não sei se talvez deve ter alguma frase que fale sobre a curiosidade, mas nós somos seres naturalmente curiosos. Pô, a gente é mamífero. Não sei se você já viu um gato, um outro animal, mas a gente é animal, a gente é curioso, é algo quase que tá lá no nosso pô, eu esqueci a parte traseira do nosso cérebro, que é o cérebro reptiliano. É algo que está intrínseco em todo ser vivo, a curiosidade. A gente é curioso por natureza. Então o que eu quero te trazer aqui é que talvez o lead desqualificado, a pessoa que chegou no seu WhatsApp perguntando sobre preço, valores, sobre talvez o que você faz, se você tem determinado serviço, não seja um problema. Não tô aqui para dizer que isso é o certo, que é o errado. Não, tô aqui para te trazer uma reflexão, porque talvez o lead desqualificado hoje é o lead qualificado de amanhã. A gente nunca sabe. É uma cultura, é um plantio, é uma semeadura. E talvez, mesmo que a pessoa não compre da gente, ela fala, nossa, eu fui tão bem atendido aqui que quando eu precisar de verdade desse serviço, eu vou voltar. Quando a gente é bem tratado, a gente lembra. Quando a gente se sente importante, a gente volta. Quando a gente contribui, seja com conteúdo, seja por meio de uma mensagem,
seja por meio pela forma como a gente trata as outras pessoas, elas voltam. Eu falo isso porque eu sou assim. E eu acredito que talvez você também seja assim. Então, o que eu trago pra você é pra calma. Tenha paciência. Mas, se você quer diminuir também o número de pessoas que chegam até você, que são simplesmente aquelas pessoas que perguntam preço, que falam, mas fulano faz tanto. Não que isso vai acabar. Mas se você quer acabar com as pessoas ou diminuir uma boa parte das pessoas que perguntam pelo preço daquilo que você faz, comece a demonstrar valor, comece a compartilhar aquilo que você faz, comece a demonstrar que não é tão simples quanto parece, que aqueles 2, 3, 4 mil reais que você cobra para fazer aquilo que você faz, seja um orçamento, seja um implante, seja... A pessoa não está comprando implante. A pessoa não está comprando a minha gestão de tráfego. Ela está comprando uma mente que pensa para resolver o problema dela da melhor forma possível. É isso que a gente compra quando contrata alguém. Quando contrata um dentista, um pedreiro, um gestor de tráfego. A gente não está contratando o serviço, a gente está contratando a pessoa que vai resolver aquele problema onde ela se capacitou para fazer aquilo da melhor forma que ela consegue. Então, paciência. Mas todo lead curioso é um sinal de que talvez tenha alguma coisa que você esteja deixando de lacuna. Não que eu esteja falando que isso é algo que é sua culpa. É e não é. Porque talvez você não apareça, talvez você não demonstre valor, talvez você não compartilhe, talvez seu perfil seja fechado e você reclame quando uma pessoa manda mensagem. Talvez você não tenha site, mas reclama que uma pessoa chega dentro do seu consultório e pergunta: quanto que custa fazer tal coisa? Entende? Porque quando a gente não percebe valor, o único diferencial, ele se torna o preço. É sério, pensa. Olha as últimas coisas que você comprou. Se você não percebe valor, você vai olhar o preço. Não sei qual celular você tem, mas se você tem um iPhone, você não pede desconto, você não pergunta se ele é bom. Você vê ele em ação, entende? Então a reflexão que eu quero te trazer é que o seu lead desqualificado é uma lacuna que talvez você não tenha preenchido em algum ponto. Não só do funil, mas principalmente do seu posicionamento. Então, a mensagem que eu tinha pra hoje é essa. Eu falei 13? Não. Vamos continuar mais um pouco aqui. A mensagem que eu tinha pra hoje é que a gente não pode negligenciar as etapas que as pessoas passam pela nossa vida. Se a pessoa tá em algum momento curiosa, ela em algum momento ela vai se tornar um lead qualificado, entende? Então, pensa nisso, reflete comigo, e eu acredito que a gente pode construir um mundo muito mais legal, muito mais valoroso, muito mais contributivo e muito mais de pessoas que entendem aquilo que a gente faz. E eu faço isso para documentar o Vitor que vai se tornar daqui 5 anos. Porque eu acredito que minha desenvoltura está melhorando bastante. Tô conseguindo gravar um vídeo aqui sem roteiro, tô conseguindo falar com a câmera como se fosse mais uma coisa normal. Até porque é uma caixinha, então daqui 5 anos eu vou estar um monstro da comunicação. E o meu objetivo é esse, me tornar um monstro da comunicação. E tudo isso começa com a caixinha, o microfone e eu sentado aqui falando diante da câmera. Tamo junto.